uma discípula. Para mim, isso é o meu sentimento. Uhum. Você ainda se sente assim. Sim, Uhum. sim. Eu sempre acho que eu tenho que aprender mais para poder colocar em prática, sabe? E eu já ouço tanto assim da minha terapeuta, ela fala, você está pronta, e eu tô sempre achando que eu tenho que aprender mais. Mais alguém se sente como discípulo? Levanta a mão. Mais alguém acha que o mestre já acabou de aprender o que ele precisava aprender para poder ser mestre? Só pegando o gancho da fala da Andréia, eu sempre acredito que eu preciso aprender mais para colocar em prática. Mas alguém acha que é preciso aprender para colocar em prática? Aham. Vamos ver o que é que vai desenrolar para frente. Eu vou dar uma dica. Eu já dei lá no grupo. Não, não escutem o que o Pedro vai falar. Olhem para onde o Pedro está olhando. Não escutem o que o Hellinger fala. Olha para onde o Hellinger está olhando. Assim vocês já serão mestres. Ok? Não precisa de conhecimento. Só precisa do olhar. Bom, as constelações familiares e suas origens, sua utilização na terapia sistêmica. Vamos fazer só um breve resuminho, tá, gente? Nós não vamos entrar em muitos detalhes, porque isso aqui é básico no curso de todo mundo, né? Só para a gente contextualizar. O termo constelação familiar vem do alemão Familienaufstellung. Esse termo foi traduzido para o inglês em Familiar Constellation e depois constelação familiar. Esse termo foi utilizado primeiro pelo Alfred Adler, esse carinha aqui. O Adler trabalhou com Freud, né, foi contemporâneo do Freud, começou a trabalhar com ele em 1902. Quando chega 1907, ele começa a perceber uma obsessão do Freud, tanto pelo que o Freud considerava que seria a força do desejo sexual no indivíduo, por trás de todas as dificuldades, todas as patologias, né? Quanto com a categorização que o Freud já vinha fazendo, né? Essa categorização do ego, do id, do superego, etc. É como se começasse a encaixar todas as pessoas dentro de um padrão, né? De um padrão que foi visto. Então, a terapia freudiana, segundo o que o Adler viu, começou a ir para esse lado mais de utilizar o conhecimento em cima da pessoa do que colocar o olhar na pessoa e ver o que existe ali. Então, ele funda a psicologia individual, que olha para o indivíduo como um fenômeno único, sem precedências. Por mais que ele tenha características parecidas com outro ser humano, cada ser humano é um ser único e individual. Então, o ponto de partida da abordagem terapêutica no Alfred Adler vai para o indivíduo. Mas ele não considera, a gente pode achar que individual separa esse indivíduo do meio em que ele vive, e não é assim que acontece. O individual da palavra é somente isso, eu vou olhar para cada indivíduo. Mas o Adler considera muito importante toda a família, todo o sistema familiar do indivíduo, né? Onde aquele indivíduo aparece e vive. Então, esse termo Familienaufstellung que ele utilizou, ele faz referência às relações conscientes e inconscientes presentes em um grupo que estão aparecendo no indivíduo, ok? Se a gente separar em alemão Familien e Aufstellung, família, familiar, né? E Aufstellung é alinhamento ou configuração. Então, esse termo constelação, na verdade, é uma configuração.
constelação familiar é a configuração familiar, o desenho do sistema familiar, né? Como é que está configurada, como estão configuradas as relações entre as pessoas naquele sistema familiar. Então, desde que o Adler trouxe esse conceito, a constelação familiar é olhada dessa forma. Como está a configuração do sistema familiar? Como está o desenho familiar? Como as pessoas nesse sistema se relacionam umas com as outras? E como que isso aparece no indivíduo? Estão entendendo? Isso que surgiu em 1920. O Hellinger foi conhecer as constelações em 1980. Então, vocês veem, tem 60 anos de constelação antes do Hellinger, né? Vamos lá. Depois, a gente tem a Virginia Satir. Virginia Satir, ela é uma psicoterapeuta que trouxe uma grande contribuição na área sistêmica. Até hoje ela é muito estudada pelos psicólogos que vão para a área sistêmica, psicoterapeutas, psicólogos. E ela participou, acho que da fundação, inclusive, do Departamento de Estudos Sistêmicos da Escola de Palo Alto, na Califórnia. Essa escola ganhou um renome muito grande na área sistêmica. E o trabalho da Virginia Satir utilizava constelações familiares de uma forma um pouco diferente do que a gente usa hoje, né? Ela pegava as próprias pessoas da família e colocavam ali, em grupo. E ela pedia que cada pessoa representasse os seus sentimentos, aquilo que acontecia quando cada um olhava para cada outro, né? E ela chamou esse processo que ela foi desenvolvendo de reconstrução familiar e depois de escultura familiar, né? Existe a imagem da família como ela é, existe a imagem ideal, que seria essa família, e existe uma imagem que leva a família em direção a essa configuração ideal. Okay? Então, a Virginia Satir traz essa ideia de colocar em imagem, colocar em organização imagética, né, com muita influência da Gestalt terapia, do Fritz Perls e outros, né, trazendo essa coisa da forma, da imagem, que é o que a gente utiliza muito hoje, tanto nas constelações em grupo, quanto com os bonequinhos, né? A forma importa muito. O pai e a mãe tem que estar atrás, o filho na frente, não é isso? Os irmãos mais velhos à direita, os mais novos à esquerda, tem toda essa historinha, né? Então, Virginia Satir também influenciou esse campo do conhecimento, da terapia sistêmica. E a gente fala muito de sistêmica para lá, sistêmica para cá. E essa pergunta eu costumo fazer em todos os módulos. Vocês já têm consigo mesmos seguramente o que é sistema? Quem consegue me dizer o que é um sistema? São todos terapeutas sistêmicos aqui, hein? Uns formados, outros não. Posso falar? Pode. De acordo com o que, né, eu entendo de sistema que foi ensinado, é que é um conjunto, né, Uhum. de elementos, né, Uhum. interligados que estão em constante mudança. Tá lembrando bem da aula, hein, Maria Alice? Essa foi comigo, hein? Só que era um pouquinho diferente. A palavra interligado é um pouquinho diferente. É interligado mesmo, né? Mas tem algo a mais desse interligado. É inter alguma coisa a mais. Um conjunto de elementos Interconectados? Interrelacionados? interrelacionados, interligados, Interdependentes. 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 Ok. E você disse que estão sempre em movimento, né? Mas, na verdade, esse sempre em movimento não está em sistema, está em outra coisa. Um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo organizado. Quando Hellinger fala, eu dirijo meu olhar para algo maior,
quando ele fala sistema, ele olha para esse todo. Aí deixa de olhar para cada indivíduozinho dentro do sistema. Isso, gente, é a definição do sistema familiar e a mesma definição do sistema da Caixa Econômica Federal, que sempre está fora do ar. Tá bom? Qualquer sistema é isso. Ok? Sistema respiratório. Sim. Você pode falar um pouquinho mais da diferença entre interconectado e interdependente? Assim, é sutil, né? Mas eu acho que eu queria entender melhor. É Sônia, né? Eu tô sem câmera, gente, que eu tô na cozinha aqui lavando louça, não tá muito bonita a cena, não. Então, interconectado, a palavra conexão já prevê separação, não é mesmo? Vocês já viram que quando a gente fala assim, vamos fazer uma terapia reconectiva, é uma terapia que já pressupõe que há duas coisas separadas e serão conectadas. Conexão é apenas junção. Interdependência já pressupõe uma junção, ou seja, já pressupõe que não há separação, e também que a influência de um sobre o outro é mútua. Entende? A influência de um sobre todos e todos sobre um é mútua. Um altera o todo e todo altera um. Entende? Então, é mais do que simplesmente ligados, né? Eu posso estar ligado a você, mas eu só falo e você só escuta. Só eu que emito, digamos assim, influência e você é só influenciada. Aí nós não temos interdependência, apesar de estarmos conectados. Quando somos interdependentes, um depende do outro, né? Um influencia o outro o tempo todo. Ficou bom assim? Não, muito, muito. Obrigada. Então, terapeutas sistêmicos. Agora a gente sabe o que é sistema. A gente pode tratar o sistema da Caixa Econômica, a gente pode tratar o sistema respiratório, o sistema circulatório, não é mesmo? O sistema capitalista. Sistema é um conjunto de elementos interdependentes que formam um todo organizado. Simples. A imagem de uma constelação, olha lá. Bom, terapia sistêmica, né? A gente falou dos precursores. É uma abordagem que considera que a origem de todas as patologias e disfunções psíquicas, comportamentais, relacionais, etc., está enraizada nas relações interpessoais. Aqui significa que não há nada que seja só do indivíduo. Nada. Justamente o que a interdependência quer dizer, não é mesmo? Então, considera-se que dentro de um grupo social, sobretudo no grupo familiar, todo sintoma que aparece é de responsabilidade de todos e não de um só. Mas isso também significa que quando um mexe, todos os outros mexem. Quando a gente diz assim, poxa, eu fiz uma constelação, agora minha irmã, que era brigada comigo, me ligou e quis conversar comigo de novo, né? O que acontece? Lá na constelação você mexeu dentro da irmã? Não. Quem mexeu foi o cliente. E a partir do momento que ele mexe, que ele muda de lugar, todos os outros no sistema podem se movimentar também para um novo lugar, né? Esse é o funcionamento da terapia sistêmica, né? É assim que funciona. E tem aqui, eu coloquei o logozinho da Universidade de Palo Alto, que foi o principal berço, né, desse tipo de terapia. Regina Satir e muitos outros nomes importantes estão lá, para quem quiser se aprofundar. As constelações e Bert Hellinger. Então, tinha esse movimento, né, na Califórnia, mas lá na Alemanha também tinha a Thea Schoenfelder. É interessante que quando você pesquisa sobre a Thea Schoenfelder na internet, você não acha quase nada dela. Não existe um site sobre ela, não existe uma página nem na Wikipédia sobre ela.
mas ela foi fundamental para as constelações que a gente conhece hoje. Por quê? Porque o Bert Hellinger conheceu as constelações num workshop que ela estava fazendo com constelações familiares, né? O Hellinger descreve isso no livro Ordens do Amor. Quando acaba a parte do curso, tem a entrevista, né? Tem uma entrevista com ele. E ele conta na entrevista como é que foi que ele conheceu as constelações familiares. E foi com essa Thea Schoenfelder, lá na Alemanha. Ele participou como um representante. Acho que eu até coloquei isso aqui. Coloquei. Olha o texto que o Hellinger fala, né, no livro. Eu conheci as constelações familiares porque ela estava diante de mim. Durante as semanas de psicoterapia em Lindau, Thea Schoenfelder me escolhe para representar o pai de um jovem esquizofrênico. Eu deixei o meu lugar completamente ingênuo, seguro de mim e com bom humor. De repente, eu deixo de ser representante do pai e assumo a de filho e caio em um abismo. Já não era eu mesmo. Ali foi o primeiro contato dele com essa terapia, né? E ali foi quando começa o olhar do Hellinger para o que acontece de fato nas constelações familiares. Vamos seguir que a gente vai falar dele.